Bom, então, para começar, eu acho que eu vou fazer uma fala um pouquinho mais longa que a da Júlia, talvez, não tenho certeza, tá? E eu queria fazer algumas considerações iniciais antes da conversa começar mesmo, tá? Bom, então, ontem a gente conversou, né, a Júlia falou um pouco sobre essa intelectual brasileira fundamental aí do século XX, que é a Gilda de Mello Souza. Hoje a ideia é falar sobre um outro autor muito próximo dela, inclusive em termos de geração, que é o Paulo Emílio Sales Gomes, tá? Então, só para explicar um pouquinho por que ele entra nesse curso, ele é o tema da minha pesquisa, né? A minha pesquisa é sobre esse intelectual brasileiro, Paulo Emílio Sales Gomes. Eu não sei o quanto vocês estão familiarizados com ele, mas a ideia é que vocês não precisam. A ideia é compartilhar um pouquinho quem é essa figura, na medida do possível tentar instigar a leitura, porque ele de fato é um autor muito interessante, e pensar como é possível compreender uma trajetória dentro da obra desse autor a partir do tema da moda e principalmente do tema do figurino. Lembrando que esse autor é talvez o mais importante crítico cinematográfico paulista, mas, enfim, um dos mais importantes críticos brasileiros do século XX. Tá? Eu também vou compartilhar aqui a minha tela, só para eu... Pronto. Vocês conseguem ver compartilhado com vocês? Sim, tá tudo certo. Não, mas deixa eu fazer uma coisa, senão não vai dar certo. Eu preciso... Só um momentinho, gente. Uma ajuda. Pronto. Desculpa, tá compartilhado com vocês agora? Sim, tá indo. Maravilha, foi. Maravilha. Bom, então a ideia da aula de hoje é comentar um pouquinho sobre o Paulo Emílio Sales Gomes, que é essa figura aqui que aparece bastante sorridente, né, nessa imagem de abertura da fala, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá, gente? O Paulo Emílio Sales Gomes é um professor universitário da Universidade de São Paulo, né? Essa fotografia é uma fotografia de uma banca de doutorado, da qual ele participou em 76, né, a banca de uma importantíssima pesquisadora do cinema brasileiro, que é a Maria Rita Galvão, tá, que foi orientanda dele. A ideia hoje, né, ontem a gente conversou um pouco sobre uma autora fundamental para pensar o tema da moda no Brasil. E hoje eu queria propor um pouco um deslocamento, né? Como eu disse para vocês, o Paulo Emílio Sales Gomes não é um estudioso de moda, ele é um especialista em cinema, e existe um deslocamento de gênero que eu acho que vai ficar bastante evidente aí ao longo da minha fala, tá? Só para localizar um pouquinho quem é essa pessoa, quem é o Paulo Emílio, qual é a dele, né? Bom, o Paulo Emílio Sales Gomes, ele é um intelectual que viveu entre 1916 e 1977, portanto, ele pertence à mesma geração de outros intelectuais como o Antônio Cândido de Mello Souza, a Gilda de Mello Souza, o Décio de Almeida Prado, em outros países o Eric Hobsbawm, enfim, é um conjunto, é uma geração no Brasil, esta geração paulista, a primeira geração que sai da Universidade de São Paulo é uma geração que tem laços muito fortes, tá? Eu cheguei a comentar ontem da revista Clima, né, que é uma revista editada em São Paulo entre 1941 e 1944. Bom, a revista Clima é um espaço onde esse grupo, repito, Paulo Emílio Sales Gomes, Gilda de Mello Souza, Antônio Cândido, Décio de Almeida Prado, Lorival Gomes Machado, né, Rui Coelho, é um lugar onde esse grupo se articula, né, e começa a sua trajetória crítica, né, o Paulo Emílio Sales Gomes como crítico de cinema, o Décio de Almeida Prado como crítico de arte, a Gilda tem uma entrada um pouco particular, porque ela ainda não era uma crítica, né, ela exercia ainda a ficção. É interessante observar que lá, muito tempo depois, toda essa geração entra na Universidade de São Paulo, né? Nos anos 70, em 1972, a Gilda de Mello Souza orienta a tese de doutorado do Paulo Emílio Sales Gomes, né? O Paulo Emílio Sales Gomes fez um doutorado bem tarde,
né? Ele só fez doutorado quando se tornou uma exigência legal mesmo para continuar como professor, e aí a Gilda orientou a tese de doutorado dele, é o ponto final dessa minha conversa com vocês. Bom, o Paulo Emílio Salles Gomes, então, ele é um professor universitário e também um crítico de cinema, né? E é uma referência aí quando a gente fala de cinema brasileiro entre anos 60 e 70, né? Quando a gente fala de crítica de cinema no Brasil. Portanto, ele corresponde mais ou menos ao momento de surgimento do cinema novo, por exemplo, entre outras coisas, tá? Ele tem uma relação com Glauber Rocha, embora seja mais velho, né? Só uma sugestão, né? Os dois textos mais conhecidos do Paulo Emílio Salles Gomes são uma tese chamada Uma Situação Colonial, interrogação, de 1960, e uma outra tese chamada Cinema, Trajetória no Subdesenvolvimento, de 73. Essas duas teses vocês encontram na antologia publicada pela Companhia das Letras, que se chama Uma Situação Colonial. Esses dois textos são os textos mais conhecidos do Paulo Emílio e valem muito a pena. São textos curtos, mas muito densos. Tá? Além de, e aí se repete um pouquinho o que a gente falou sobre a Gilda de Mari Souza, o Paulo Emílio tem uma escrita também muito, muito boa. E não à toa também é uma figura que passou para a ficção. A gente já vai falar sobre isso. Mas qual que é o problema que eu queria colocar, né? Muitas vezes o Paulo Emílio ele acaba sendo reduzido a essas duas teses. A produção dele é muito maior do que isso, tá? A trajetória dele é muito mais diversificada. E a ideia, então, dessa aula é apresentar um aspecto que eu encontrei, ou que eu pretendo encontrar, dessa diversidade dentro da obra dele. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o título da aula, que ele foi escolhido... ele tem algumas especificidades, tá? Tem dois parâmetros aí, tem dois conceitos importantes no título. Um deles é uma constante, o conceito de subdesenvolvimento. Né? O conceito de subdesenvolvimento não foi criado pelo Paulo Emílio Salles Gomes, ele é uma espécie de uma moeda corrente na intelectualidade brasileira dos anos 50, 60 e 70, né? Ele surge principalmente no campo da economia. O Celso Furtado, né, um economista brasileiro, é uma figura importante aí para a conceitualização do subdesenvolvimento. No caso do Paulo Emílio, ou seja, na discussão sobre cinema, o que subdesenvolvimento define? Né? Define uma estrutura econômica e cultural marcada pelo domínio do mercado brasileiro pelo cinema estrangeiro. Que é basicamente, isso descreve basicamente a situação do cinema brasileiro até hoje em dia. Né? A proporção das telas ocupada pelos filmes brasileiros é relativamente pequena. Por esse motivo, né, uma vez que as telas são ocupadas pelo cinema estrangeiro, o que isso acontece? Né? O que isso gera? Isso gera uma produção que não se comunica com o público. Né? Os filmes brasileiros têm uma comunicação muito rarefeita com o público, muito pequena com o público. Né? E isso deixa marcas em todos os setores da produção cinematográfica, da distribuição cinematográfica e da exibição cinematográfica no Brasil. Portanto, o cinema brasileiro ele é subdesenvolvido. Bom, o segundo conceito importante aqui é o conceito de figurino, é uma variável. A noção de figurino ela não foi debatida explicitamente pelo Paulo Emílio Salles Gomes, tá, gente? Então, assim, de uma certa forma, essa aula é uma farsa, mas é uma farsa bem argumentada, né? Mas, enfim, o Paulo Emílio não tem um texto em que ele vai discutir o que é figurino na perspectiva dele. Ele tem, evidentemente, discussões laterais que eu juntei aqui para apresentar. Tá? E aí, o que é importante? Né? É importante lembrar que quando eu falo em figurino, eu não estou me referindo ao conceito de moda, estou falando de algo mais específico que corresponde a uma formalização cinematográfica das roupas. Né? É algo muito particular dentro do universo mais amplo, né, que a gente está discutindo aqui. Tá? E aí, qual que é a minha hipótese que eu queria dividir um pouco com vocês? É que ao longo da trajetória do Paulo Emílio, o figurino ele vai ganhando aos poucos um lugar estratégico para a construção do debate sobre o subdesenvolvimento. O figurino para o Paulo Emílio se torna o lugar concreto onde o problema geral do subdesenvolvimento se especifica, se determina, se concretiza. E é isso que eu pretendo, né, apresentar para vocês aos pouquinhos. Bom,
o que eu queria começar falando para vocês? Bom, essa segunda imagem aqui, né, na verdade são registros do Paulo Emílio em documentos, né? A minha pesquisa, basicamente, é em torno da documentação pessoal do Paulo Emílio depositada e ainda existente na Cinemateca Brasileira, tá? Portanto, a minha pesquisa, ela se encontra no estado caótico, né, do ponto de vista de acesso aos materiais, né? Mas, de qualquer maneira, esse material que vocês estão vendo aí, né, esse rabisco aí que vocês estão vendo, vocês estão percebendo que, inclusive, é um rabisco nada sério, né, que eu selecionei. Ele está conversando com a pessoa do lado dele, escrevendo qualquer coisa, né? É um manuscrito de 1966, um pouco para vocês terem uma dimensão mais material do que é o tipo de pesquisa que eu faço. Mas eu não queria falar deste rabisco que está aí, eu queria falar de um outro documento, eu não tenho nenhuma imagem dele para compartilhar, que é um documento muito misterioso dentro da obra do Paulo Emílio Salles Gomes, que ninguém discute, porque ninguém entende muito bem o que ele faz ali, chamado Cabelos Tingidos Não Coloridos. Então, o Paulo Emílio tem um texto, né? Ele não tem título, é assim que o texto começa, Cabelos Tingidos Não Coloridos, em que ninguém sabe muito bem o que fazer com esse material. Por quê? Em primeiro lugar, porque esse material não dá para cravar com certeza que ele pertence ao Paulo Emílio Salles Gomes, né? O estilo do texto bate, mas é um texto feito em máquina de escrever. Então não dá para saber se a letra bate. Gente, e assim, confesso que eu estou num grau de imersão nessa pessoa que eu reconheço que ela escreve pela letra. A letra G do Paulo Emílio é uma letra muito específica. Mas, enfim, não é possível estabelecer uma data tampouco. Então é um documento que paira, é um documento muito misterioso, tá? Esse documento, como o próprio título indica, ele trata da questão da coloração artificial de cabelos, né? Dos cabelos tingidos, e ele vai descrevendo ali o processo de aceitação dos cabelos tingidos ao longo do século XX, né? As cores mais populares, a evolução da técnica de tingimento, os desdobramentos dessa evolução para uma maior naturalidade dos cabelos tingidos, a progressiva, a maior acessibilidade dos meios e a possibilidade de tingir cabelos em casa, os eventuais problemas que essa técnica gera, sobretudo as alergias. Então, é um documento que trata desse tema de uma maneira relativamente especificada, mas, repito, é impossível estabelecer a autoria com total certeza e é impossível estabelecer uma datação com total certeza, o que limita muito o uso desse documento. Gente, a maior parte dos documentos do Paulo Emílio tem esse mesmo problema. Tá? É uma geração que usa a máquina de escrever, que, ao contrário dos nossos arquivos, não gera metadados. E aí, uma questão que eu queria colocar a partir desse documento misterioso qual que é o lugar desse documento na trajetória do Paulo Emílio, supondo que o documento é dele, pelo estilo. E mais do que isso, né, como é que o Paulo Emílio aborda o problema da moda e do figurino? Quais problemas específicos o campo da moda e o campo do figurino colocam para o Paulo Emílio? A partir de agora, então, eu vou propor uma trajetória dentro da obra dele que é cronológica. E, gente, sempre que a gente faz cronologia, a gente simplifica um pouco as coisas, tá? Mas eu queria começar por algo que não diz respeito apenas ao Paulo Emílio, mas a um grupo mais amplo de críticos, tá? E já vou explicar o que essa imagem faz aí. Só para vocês saberem, antes de começar, tá? Essa imagem que eu escolhi para colocar nesse terceiro slide, né? Ela é uma imagem de um filme chamado E Deus Criou a Mulher, Et Dieu créa la femme, de um diretor francês chamado Roger Vadim. Eu vou escrever o nome dele aqui no chat. Roger Vadim.
Esse filme é de 1956. Essa atriz, eu acho que muitos de vocês devem ter reconhecido, é a Brigitte Bardot, uma atriz muito importante do cinema francês, e é um fenômeno na crítica cinematográfica muito importante dos anos 50 e 60. Né? Como vocês puderam perceber nesse fotograma, a Brigitte Bardot, ela está nua, o fotograma sugere, mas se vocês assistirem, vocês vão entender que ela está realmente nua, atrás de uma roupa no varal estendido. Tá? Isso, em 1956, é absolutamente escandaloso. Esse filme, inclusive, sofreu ameaças de censura aqui no Brasil por parte de um grupo chamado Confederação das Famílias Católicas. Mas, enfim, por que eu escolhi essa imagem? Antes de falar do Paulo Emílio, eu queria falar de um fenômeno da crítica cinematográfica brasileira, francesa, inglesa, estadunidense, em vários países, que é a chamada erotomania cinéfila. Né? A mania erótica dos críticos de cinema e dos cinéfilos em geral, e é uma erotomania masculina. Né? A crítica de cinema, ela é um ofício majoritariamente masculino nos anos 50. Não é exclusivamente masculino, claro, mas é um espaço majoritariamente masculino. Só para vocês terem uma noção, é um número meio aproximado, mas em 1960 se realiza em São Paulo a primeira Convenção Nacional da Crítica Cinematográfica, e em cerca de 100 críticos, mais ou menos, são 3 mulheres que vão para esse evento. Enfim, o problema da erotomania cinéfila, né, ele supõe um olhar da crítica para o corpo feminino. E eu já vou explicar qual é o lugar que a moda ou o figurino ocupam aí. Antes de continuar, eu sugiro muito que vocês, se vocês puderem encontrar, vale muito a pena ler um livro de um historiador francês chamado Antoine de Baec. Eu vou escrever porque tem um nome difícil. Antoine de Baec. Ele escreveu um livro chamado Cinefilia. Infelizmente, esse livro está esgotado, porque foi publicado pela editora Kozak Naif, então ele hoje deve valer bastante, inclusive eu estou investindo nisso, né, porque eu tenho. Mas, enfim, um dos capítulos, o Antoine de Baec discute especificamente essa erotomania masculina em função de alguns filmes fundamentais que aparecem nos anos 50, sobretudo Mônica e o Desejo, do Ingmar Bergman, e Deus Criou a Mulher, do Roger Vadim. Tá? Esse é um momento, os anos 50, em que emergem novos padrões de exposição do corpo feminino e existem novos padrões de comportamento feminino nos filmes. Vou dar um exemplo. Tá? Em 1960, chega no Brasil um filme chamado Os Amantes, de um diretor francês chamado Louis Malle, que ousa propor que uma mulher pode ser feliz no adultério. Esse filme é muito avançado para a época, e ele é censurado em São Paulo pelo Ministério Público. Okay? Então, não é apenas uma questão do corpo, mas também do comportamento. Queria ressaltar isso. Isso é um fenômeno europeu, está ligado, sobretudo, aos filmes do Roger Vadim e do Ingmar Bergman, um diretor sueco. Isso está ligado também à emergência de atrizes que, de uma certa maneira, corporificam esses novos padrões, sobretudo a Brigitte Bardot e a Jeanne Moreau. E essa erotomania cinéfila masculina, ela está baseada em alguns princípios que o Antoine de Baec identifica. Em primeiro lugar, né, a objetificação do corpo feminino. Em segundo lugar, o fato de que o figurino tende a se tornar uma dependência, um assunto subsidiário em relação ao problema do erotismo. Então, a roupa ela é pensada em função do erotismo, ela não tem uma autonomia. E, em terceiro lugar, justamente, um padrão mais amplo de exposição do corpo feminino. Tá? A exposição do corpo masculino ela permanece como um tabu até os anos 70 e, na verdade, até hoje em dia. Bom,
Eu queria citar aqui para vocês um importante crítico francês chamado André Bazin. André Bazin. Eu não escolhi essa figura à toa, né? O Bazin é uma figura próxima do Paulo Emílio Salles Gomes. O Paulo Emílio Salles Gomes viveu uma época da vida dele na França, o Bazin veio para São Paulo e tudo mais. E o Bazin tem um texto muito significativo chamado Entomologia da Pin-Up, né? Entomologia, enfim, para você, entomologia é a técnica científica de armazenamento de insetos. Tá? E é estranho, porque isso já dá um indício da ideia de objetificação do corpo feminino, mais uma vez. Né? É de corpos femininos que ele está falando. Né? O Bazin diz o seguinte, eu vou citar aqui. Ele está falando sobre a pin-up, né? Essa figura que surge no cinema dos Estados Unidos de uma mulher com um certo padrão de erotismo. E o que o Bazin diz a respeito da pin-up em 1946? Nascida da guerra, para os soldados americanos espalhados por um longo exílio nos 4 cantos do mundo, a pin-up logo se transformou em um produto industrial com normas bem determinadas e qualidade tão estável quanto a da manteiga de amendoim ou do chiclete. Rapidamente aperfeiçoada como Jeep, em meio às necessidades exatas da sociologia militar americana moderna, ela é um produto perfeitamente harmonizado de influências raciais, geográficas, sociais e religiosas. Fim da citação. Então dá para perceber aqui, mais uma vez, um pouco esses princípios em operação. Né? Ele fala do corpo feminino como um corpo objetificado, e vejam só o que ele fala sobre a roupa da pin-up. Tá? Mais uma citação, eu cito. A roupa típica da pin-up é o maiô de 2 peças, que coincide com os limites autorizados pela moda e pelo pudor social nos últimos anos. Entretanto, uma infinita variedade de sugestivos negligés podem também valorizar, escondendo-os habilmente, os encantos da pin-up. Fim de citação. Ou seja, o figurino ele se torna uma função do erotismo. Ele pode acentuar o erotismo, pode reduzir o erotismo, ele faz parte deste jogo do erotismo. Então, estou reiterando aqui o ponto, que é basicamente o figurino, portanto, não tem autonomia dentro dessa perspectiva. O Paulo Emílio Salles Gomes, ele não é indiferente a essa tendência, ele participa dessa tendência, mas é óbvio que o ponto de vista brasileiro dele coloca problemas particulares. E aí eu queria passar um pouquinho para ele. Tá? Essa imagem que vocês veem à esquerda ou à direita, já não tenho mais nenhuma referência nesse mundo virtual que a gente vive, é uma imagem de uma atriz muito importante chamada Pola Negri. Tá? É uma atriz do período silencioso, vou colocar o nome dela aqui, é óbvio que é um nome artístico, tá, gente? Ela é polonesa, eu não sei exatamente o nome dela de fato, né? Como descobri que o Tarcísio Meira não chamava Tarcísio Meira. Eu não sei se o Tarcísio Meira chama Tarcísio Meira, na verdade, eu não sei se eu estou falando besteira agora, gente, desculpa. Bom, é uma imagem de uma revista, a revista Screenland, de 1923, mas voltando aqui ao Paulo Emílio Salles Gomes, o erotismo, o tema do erotismo, aparece com força na obra do Paulo Emílio Salles Gomes no final dos anos 50. Portanto, nesse mesmo momento de emergência desse novo padrão de exposição do corpo feminino e do comportamento feminino nos filmes europeus. Nos anos 50, no fim dos anos 50, entre 58 e 60, o Paulo Emílio vai escrever um conjunto de artigos no jornal que ele mais publicava, que é o Estado de São Paulo, o Estadão, em que ele aborda o erotismo. Tá? Por um lado, esses artigos do Paulo Emílio, eles analisavam justamente essa liberação erótica e comportamental nos filmes europeus. Então ele vai falar, tem esse tal desse Roger Vadim, tem esse tal desse Bergman, eles estão chegando, isso é uma coisa nova. Tem esse tal desse Truffaut, esse tal desse Chabrol, são vários diretores. Por outro lado, o Paulo Emílio Salles Gomes, ele militava contra a censura que se armou contra esses filmes. Né? Então, ele tem vários textos denunciando a Confederação das Famílias Cristãs, né? Sobretudo no caso do filme que eu comentei agora há pouco, chamado Os Amantes, que, aliás, é um filme muito bonito, de 58, do Louis Malle.
tá? É um filme... a questão aí não é o corpo da mulher, é a questão comportamental mesmo, como eu falei para vocês, né? É a hipótese absurda para os padrões morais da época de que uma mulher pode ser feliz fora do casamento. O filme, como eu disse para vocês, foi censurado pelo Ministério Público da cidade de Paulista, né? Sempre prestando bons serviços para o nosso estado, a pedido da Confederação das Famílias Cristãs. Bom, nesse momento em que acontecem, né, em que o Paulo Emílio está observando essas mudanças, ele escreve seu principal texto em que ele toca no assunto do erotismo, chamado Erotismo e Humanismo. O texto é de 1958 e foi publicado no jornal Estado de São Paulo. Esse texto ele é disponível numa antologia esgotadíssima chamada Crítica de Cinema no Suplemento Literário. Infelizmente, ela está esgotada. E o que nos interessa aqui, voltando finalmente agora para a questão do figurino, é que ele emerge no texto do Paulo Emílio em função do erotismo. Então, ele reproduz esse padrão estrangeiro. Eu vou citar o Paulo Emílio. Eu cito. Ele está falando aí um pouco sobre a história do erotismo no cinema. Então, eu cito. Logo que o encontro dos lábios se tornou insuficiente como indicação erótica, o Paulo Emílio está falando dos anos 20, procurou-se a expressão de outros contatos da mesma natureza, tendo sido característica a gradativa aproximação da mão do homem do busto da mulher. O que não quer dizer que essa parte da anatomia feminina tenha tido sempre uma importância muito grande no plasticismo erótico do cinema ou fora dele. Muito pelo contrário. Durante bastante tempo, o busto desapareceu completamente, não só das silhuetas das ingênuas, como Lillian Gish, mas também das personagens encarregadas de evocar sentimentos eróticos. Os vestidos de Pola Negri eram concebidos para valorizar unicamente o ombro ou os braços, e mesmo os decotes frontais de Vilma Bank, de intenção evidentemente sensual, procuravam evitar a modelagem do busto. Fim de citação. Então notem como aqui, nessa citação, isso é um padrão, o figurino, portanto, não tem autonomia. Ele é um epifenômeno, digamos assim. Bom, a coisa se transforma um pouquinho no começo dos anos 60, né? Nesse texto, como vocês puderam ver, Paulo Emílio está falando do cinema em geral, né? Inclusive citando uma atriz do cinema clássico estadunidense, como a Pola Negri. A Lillian Gish é uma atriz muito importante do primeiro cinema, dos filmes do Griffith. Então, ele está falando do cinema em geral. Mas a questão do erotismo e a questão do figurino vão ter modulações particulares quando o Paulo Emílio começar a falar sobre cinema brasileiro. É aí que eu queria chegar. Essa imagem que vocês estão vendo é de um dos filmes mais bonitos que já foram feitos nesse país, eu recomendo muito, chama Porto das Caixas, é um fotograma desse filme, é um filme maravilhoso, é um filme de 1962, dirigido pelo Paulo César Sarraceni, e ele é um filme maravilhoso, muito singular, ele é um dos primeiros filmes do cinema novo, antes ainda de Deus e o Diabo na Terra do Sol, Vidas Secas, Os Fuzis, os mais conhecidos. É o primeiro momento do cinema novo mesmo, e ele é um dos raros filmes que tem uma protagonista mulher, o que é, de fato, muito raro no cinema novo. Pelo menos na sua primeira leva, né, no seu primeiro momento. Eu queria chamar a atenção para, justamente, a protagonista, né, a atriz que está aqui à direita, né, a Irma Álvares. Ela é uma atriz argentino-brasileira, tá? À esquerda é o Roberto Farias, um ator ainda vivo, ainda atuante. A Irma Álvares já faleceu. E, repito, né, o Roberto Farias aqui, ele é só uma figura secundária, né? A figura central do filme é a Irma Álvares, e é um pouco em função dela que eu vou comentar. Mas antes de falar desse filme, eu queria comentar, então, uma hipótese minha. No início dos anos 60, justamente num momento de transformações profundas no cinema brasileiro, né? É o momento de surgimento do cinema novo, mas não só. Portanto, a chamada nova onda baiana, por exemplo, né? A explosão de filmes de longa-metragem em Salvador, que não necessariamente se relacionam com o cinema novo, né? Enfim, é um conjunto aí, uma explosão da produção cinematográfica no Brasil e de uma nova densidade política, social desses filmes.
o cinema novo é o fenômeno mais espetacular desse momento. Mas a minha hipótese é a seguinte: nesse início dos anos 60, o Paulo Emílio transfere a discussão do erotismo e do figurino associado ao corpo feminino para o cinema brasileiro. E isso vai levar ele para um impasse. Tá? E esse impasse vai ter uma solução, digamos assim, quando ele dissociar as duas coisas. Quando ele dissociar o problema do erotismo do problema do corpo feminino e do problema do figurino. Então, a partir desse impasse, o figurino vai passar a ganhar uma autonomia maior na obra do Paulo Emílio. Essa é uma hipótese minha, tá, gente? Essa passagem, eu gostaria de marcar em 3 capítulos, digamos assim. O primeiro capítulo diz respeito à Nova Onda Baiana, tá? A Nova Onda Baiana, gente, é o conjunto de filmes que aparece em Salvador entre 1958, com um filme chamado Redenção, e 1962, com um filme chamado Tocaia no Asfalto. Os 2 filmes são de um diretor chamado Roberto Pires. Entre esses 2 filmes, né, um dos filmes mais conhecidos desse universo, onde surge, por exemplo, o Glauber Rocha, é um filme chamado A Grande Feira, também dirigido pelo Roberto Pires. Um filme muito interessante, vale a pena ver. A Grande Feira é um filme de 1961, dirigido pelo Roberto Pires, e o Paulo Emílio Sales Gomes escreve sobre esse filme. Ele é impactado por esse filme. E ao escrever sobre esse filme, o que o Paulo Emílio destaca? Ele vai destacar o erotismo das mulheres nos filmes do Roberto Pires, nos filmes que vêm da Bahia, né? Mas, sobretudo, o surgimento de um erotismo próprio do cinema brasileiro, que se diferencia do erotismo europeu ou estadunidense. É um padrão erótico brasileiro, feminino e brasileiro. Tá? Isso é muito importante no contexto de tentativa de afirmação do cinema nacional. Tá? E aí, então, a figura das mulheres, e aí tem um recorte, inclusive racial, muito forte, né, das mulheres baianas negras, sobretudo atrizes como a Luísa Maranhão, aparece como central na obra do Paulo Emílio. Tá? Então, neste corpo feminino tipicamente brasileiro, é óbvio que tem camadas de exotismo aí em jogo, né? É onde ele vai encontrar o cinema tipicamente brasileiro ou tipicamente baiano. O próprio Paulo Emílio Sales Gomes, e aí eu chego ao segunda etapa, né? O próprio Paulo Emílio Sales Gomes, ele escreve um roteiro cinematográfico que nunca foi filmado, chamado Dina do Cavalo Branco. Esse roteiro quase ninguém leu, eu acho que eu sou uma das 50 pessoas nesse país que leu esse roteiro, é bem interessante, vocês estão vendo que é bem problemática, né, a posição do Paulo Emílio Sales Gomes em relação à questão erótica, né, mas tem algumas questões interessantes nesse roteiro, né, esse roteiro conta o quê, basicamente, estou simplificando bastante, a história de uma filha de pescadores, chamada Dina, cujo corpo, né, as indicações de cena é sempre marcado pela simplicidade do figurino. Então, tem uma associação entre povo e simplicidade no vestir. Mas vejam, não é uma simplicidade relacionada à pobreza, mas é um padrão erótico popular e autêntico, segundo Paulo Emílio Sales Gomes. Ao longo da história, ela se envolve com um Granfino, um membro da elite de Salvador, e esse Granfino tenta seduzir a Dina, e essa tentativa de sedução é simbolizada pela tentativa de fazer a manicure dela, dos pés dela. Ele tem uma certa tara pelos pés da Dina. Tá? Portanto, Paulo Emílio, a história ela vai sendo desenvolvida em torno de 2 polos eróticos. Um erotismo espúrio, né, associado à manicure, associado aos sapatos e aos vestidos elegantes, associado à burguesia, e um erotismo legítimo, simples, autêntico, popular. E aí eu acho que o Paulo Emílio chega numa experiência limite. Por quê? Porque ele simplifica de uma maneira extrema a caracterização visual da elite e do povo. Isso fica marcado nas indicações de figurino. Tá? É muito maniqueísta, é muito simplista. Tanto que ninguém aceita, inclusive, filmar esse roteiro. Tá? E, digamos, tem uma
um ponto de saída, um ponto de fuga aí nesse momento, que é justamente Porto das Caixas, o filme que eu falei agora há pouco. Né? Porto das Caixas aparece nos cinemas logo depois desse movimento em torno do cinema baiano do Paulo Emílio Salles Gomes. E em Porto das Caixas é o primeiro momento em que o Paulo Emílio Salles Gomes ele abandona não só a temática baiana, mas também abandona a temática erótica quando ele se refere a uma atriz. Tá? Chama a atenção o fato de que, ao elogiar a personagem feminina, ele abre mão do erotismo. Né? Ele tem um texto chamado Primavera em Florianópolis, né, que se refere a um festival de cinema muito importante que aconteceu em 62 em Florianópolis, já que a gente está falando dessa cidade hoje. Esse texto está na coletânea Uma Situação Colonial. Nesse texto ele comenta a respeito da protagonista, Irma Álvares, o seguinte, eu cito: aquela Bovary que o contexto do subdesenvolvimento torna feroz é o primeiro grande personagem feminino nascido do cinema brasileiro. Fim de citação. Então vejam que a afirmação de uma grande personagem feminina, e tem uma ironia aí, né? A Irma Álvares, na verdade, ela é argentina, se baseia não no erotismo que está em questão quando ela entra em cena, mas em outros aspectos da sua personagem, tá? Sobretudo na sua ferocidade, tá? O dilema que se coloca para a personagem do filme Porto das Caixas é o que fazer com seu marido. E, enfim, não vou contar porque realmente recomendo muito que vocês vejam, é um filme muito belo. Coincidentemente, né, é num outro filme do mesmo diretor, Paulo César Sarraceni, que o problema do figurino começa a ganhar um novo significado na obra do Paulo Emílio Salles Gomes. E aí o figurino começa a ganhar uma certa autonomia na obra dele. Tá? Essa imagem que vocês estão vendo aí à direita é a imagem de um filme dirigido pelo Paulo César Sarraceni, em 68, chamado Capitu, que é uma adaptação do Dom Casmurro, do Machado de Assis, mas notem, é uma adaptação do ponto de vista não do seu narrador original, o Dom Casmurro, mas da Capitu, da Capitolina. Tá? Esse roteiro foi escrito em 1900. Esse filme foi baseado num roteiro escrito pelo Paulo Emílio Salles Gomes. Bom, em meados dos anos 60, né, até por conta do golpe de 1964, o Paulo Emílio Salles Gomes reduz a sua produção de críticas cinematográficas, ele praticamente não escreve mais crítica a partir de 64, e ele tem muita dificuldade em voltar a escrever, inclusive por ser perseguido pela ditadura militar. E ele procura novas maneiras de exprimir, de participar do cinema brasileiro, e uma das que ele encontra é a produção de roteiros. Tá? Dina não foi filmado, já falei sobre isso em 62, mas ele produz 3 roteiros, 2 deles são filmados. Né? Então ele produz Capitu, que foi escrito em 66, Em Memória de Helena, escrito em 67, esses 2 viraram filmes, e Amar, Verbo Intransitivo, escrito em 69. Nos 3 casos, o figurino coloca um problema novo, né? Que é a construção de uma dimensão histórica ou geográfica particular. O figurino, portanto, passa a ter uma função própria. No caso de Capitu, a gente está falando da Rio de Janeiro do Segundo Império, do século XIX. No caso de Em Memória de Helena, na Diamantina na Infância, tá? Para quem não sabe, Em Memória de Helena é uma adaptação de um livro chamado Minha Vida de Menina, da Helena Morley, que é um livro muito, muito belo também, né? E no terceiro caso, Amar, Verbo Intransitivo, uma adaptação do romance do Mário de Andrade, a São Paulo nos anos 20. Então, Cindina no Cavalo Branco, as indicações de figurino eram sumárias, mínimas, e o figurino tinha uma função maniqueísta. Nesses roteiros, os detalhes vão se adensar. Os detalhes não só vão se adensar, mas eles vão se tornar cada vez mais decisivos. É nos detalhes que as coisas vão se resolver. E tem uma coisa importante que eu queria mencionar, né? Nesses roteiros, o Paulo Emílio, em alguns deles, ele tem colaboradores, né? Então, no caso de Capitu, o Paulo César Sarraceni, que encomendou o roteiro, é um colaborador, e o Paulo Emílio divide o roteiro com a sua cônjuge, a Lígia Fagundes Telles. Paulo Emílio Salles Gomes era casado com a Lígia Fagundes Telles desde 63. No caso de Em Memória de Helena, ele tinha um colaborador que era o Davi Neves, que dirigiu o filme depois.
Mas eu queria chamar a atenção mais para o terceiro filme, que é o terceiro roteiro, que é Amar, Verbo Intransitivo, não foi filmado. Esse roteiro nos sugere duas novidades aqui em relação ao figurino. Primeira novidade. O problema do figurino, ele não aparece mais em função do corpo erotizado feminino. Aliás, uma novidade nesse roteiro é que se torna central para o Paulo Emílio o problema da masculinidade. Esse é o ponto do roteiro. Para quem não leu o Romance do Mar de Andrade, a história é mais ou menos a mesma, Amar, Verbo Intransitivo, o enredo, né, conta mais ou menos ali a história de uma família burguesa paulista dos anos 20, um pai muito preocupado com os perigos, né, as doenças venéreas, né, que o filho dele pode pegar. Ele contrata uma governanta alemã, a Elsa, que tem a função de introduzir o menino na vida sexual, né? De uma maneira sadia, digamos assim. O Mário de Andrade estava fazendo, evidentemente, uma crítica à sociedade burguesa dos anos 20. O Paulo Emílio Salles Gomes recupera essa crítica, mas muito questionando os problemas da masculinidade, né? De uma certa orientação heterossexual, de uma certa padrão de masculinidade vinculado à noção de herança, fundamental para a reprodução da classe burguesa, etc. Bom, o segundo ponto que esse roteiro sugere para a gente é que o figurino deixa de ser uma metáfora das classes sociais. Então não é mais um esquema simples do tipo tal figurino, manicure igual granfino, andar descalço igual filho de pescador. Não é mais simples assim. A coisa se complexifica. E o figurino ele vai construir uma constelação de sinais que deve ser decifrada pelo espectador. Ok? Então, a roupinha de marinheiro que o menino usa é um indício de alguma coisa. Não é mais óbvio, não é mais entregue para o espectador. O espectador tem que ir construindo a sua posição a partir de vários sinais, entre outros dados pelo figurino. Perdão. Então, o figurino, portanto, ele ganha autonomia. Essa tendência, ela vai reaparecer na principal obra de ficção do Paulo Emílio Salles Gomes, e essa sim eu recomendo que vocês leiam, que são as novelas chamadas Três Mulheres de Três P's. Eu vou escrever o nome porque... Três Mulheres de Três P's. São três novelas, né? As três novelas têm o mesmo personagem central, chamado Polidoro, por isso Três P's. Esse livro foi escrito em 1973 e publicado em 77, um pouquinho antes do Paulo Emílio falecer. Tá? E vale muito a pena, é um livro muito engraçado. E neste livro, as roupas... nesse caso se trata mais de uma formalização literária, não estou falando de figurino como no cinema, né? Elas têm uma função muito importante, assim como os espaços, assim como os bairros, tá? É um livro muito paulista, e eu diria que é um livro de paulistas que moram em Alto de Pinheiros e usam ternos de flanela, aliás, como o próprio Paulo Emílio Salles Gomes, não à toa escolher essa imagem, nessa primeira imagem. Ok? Paulo Emílio Salles Gomes não era um habitante do bairro de Alto de Pinheiros, mas era um habitante do bairro de Higienópolis, nascido no bairro do Pacaembu. Tá? Desculpem essa digressão muito paulistana, mas no caso do Paulo Emílio isso é muito importante. A fixação num espaço específico ela é fundamental. Gente, está tudo bem? Vou continuar. Sim. Beleza. Sim, continua. Vou continuar. Foi ótima a digressão, inclusive. Bom, então existe uma mudança no padrão do lugar que o figurino, ou que a roupa, ou que a moda, nesse caso o conceito ele é menos importante, ocupa na obra do Paulo Emílio Salles Gomes. Todos esses conceitos vão se desvincular do problema do erotismo, que aliás também se desvincula do corpo feminino. Finalmente surge na obra dele um erotismo, inclusive, masculino, o problema do erotismo masculino, ou o erotismo masculino problematizado, por isso que dá para falar no surgimento da categoria de masculinidade, tá? Como um problema, e isso não é comum para um intelectual nos anos 60, tá, gente? É um problema bastante sublimado, pouco discutido.
Só um parênteses, tá, gente? Existe uma adaptação desse romance, Amar, Verbo Intransitivo, para o cinema, chamado Lição de Amor. Não tem nada a ver com o roteiro do Paulo Emílio, tá? Não tem nada a ver. Feita pelo Eduardo Escorel e pelo Eduardo Coutinho. Bom, mas o Paulo Emílio Salles Gomes, ele também... e eu vou mudar aqui o slide, passar para o meu quase derradeiro slide. O problema, a preocupação com o figurino, então ela, digamos, transborda na ficção do Paulo Emílio Salles Gomes, mas também tem uma mudança paralela nas pesquisas das pesquisas históricas do Paulo Emílio. Então, o Paulo Emílio se torna um ficcionista ao longo dos anos 60 e 70, mas ele também segue a sua carreira acadêmica. Ele não consegue publicar em jornal praticamente, são raros os momentos, mas ele segue produzindo na academia. Inclusive, a tese de doutorado dele é de 1972. Praticamente do mesmo ano que ele escreve seu principal romance. E a preocupação com o figurino, ela também vai sofrer uma alteração discreta. Gente, tudo isso que eu estou falando para vocês não tem um texto explícito, são indícios que eu fui coletando nas pesquisas históricas do Paulo Emílio historiador. Isso é interessante, tá? O Paulo Emílio vai construindo a sua carreira de historiador e a sua carreira de ficcionista de uma maneira muito entrelaçada. Aliás, o Machado de Assis é uma figura que aparece nos dois campos. Ele começa a estudar o Machado de Assis e a adaptar o Machado de Assis em 66. Bom, em 66, justamente, eu vou citar dois materiais em que essa preocupação com o figurino vai emergir. Em 66, ainda no caso não é uma preocupação específica com o figurino, o Paulo Emílio escreve um conjunto de textos chamado Os Filmes na Cidade. Esse conjunto de textos não são textos publicáveis, são textos para aula. Ele dava aulas na USP, né, na Escola de Comunicações e Artes, na época chamada ECC, Escola de Comunicações Culturais, Escola de Criações Culturais, enfim, chamava ECC, não era ECA ainda. Bom, não sei, gente, o nome. Mas, enfim, tem esse material de aula chamado Os Filmes na Cidade, é um material não publicado, só tem lá na Cinemateca. São várias notas em que o Paulo Emílio se preocupa para apresentar o cinema para os alunos, né? E lembrando, os cursos de cinema no Brasil surgem nos anos 60. Então, em 1966, a gente está falando dos primeiros, da invenção dos cursos de cinema no Brasil, na USP, na UNB, em alguns lugares, tá? Então, o Paulo Emílio é um dos pioneiros aí, inclusive dessas duas universidades, na USP e na UNB. Tá? E esse conjunto de textos, Filmes na Cidade, paradoxalmente, trata de um período que não existe cinema. O interesse do Paulo Emílio Salles Gomes é olhar para o século XIX, antes da chegada do cinema no Brasil, no final do século XIX. O cinema surge na França em 1895 e rapidamente chega no Brasil, em questão de 1 ano ou 2. Mas o interesse do Paulo Emílio é entender que sociedade é essa e como é a cultura carioca em que o cinema chega. Então, ele vai olhar alguns anos para trás, antes ainda da chegada do cinema. Tá? E em meio a várias notas sobre a cultura material carioca, então ele fala sobre as diversões cariocas do século XIX, né, corridas de cavalo, a função da fotografia, surge a referência a um novo padrão de elegância da corte, né, carioca, com o surgimento da Rua do Ouvidor. Isso é um elemento central, porque isso é costurado com as observações que o Machado de Assis justamente faz a propósito da Rua do Ouvidor, da sua função social na cidade, na sua função na mudança dos hábitos da moda no Rio de Janeiro no século XIX. Tá? E é importante, inclusive, e por que esse elemento é importante? Porque ajuda o Paulo Emílio a entender até alguns parâmetros para olhar para a comédia cinematográfica no Rio de Janeiro no começo do século XX. Tá? Portanto, nesse sentido, Paulo Emílio esboça de uma maneira muito superficial. Gente, não é um interesse do Paulo Emílio falar da moda nesse texto, ela é um elemento específico, mas ele esboça um certo interesse social, uma abordagem social da moda. Tá? Discretíssima. Repito, não é o interesse básico dele. Uma parte desses textos trata de diversões no século XIX, como circo, sobretudo.
Mas eu queria chamar a atenção para um outro texto, e esse sim é onde eu queria, é o ponto de chegada dessa fala toda, né? Que é a tese de doutorado do Paulo Emílio Salles Gomes, e aí a gente se reencontra com a Gilda de Mello Souza, inclusive, né? Orientada pela Gilda de Mello Souza. O Paulo Emílio defende a tese em 72 e publica em 74. A tese foi publicada com o nome Humberto Mauro, Cataguases, Cinearte. Essa tese foi editada em 74 e nunca mais foi reeditada, portanto, também esgotadíssima, né? Nessa tese, o Paulo Emílio Salles Gomes se concentrou no grande diretor do período do cinema silencioso brasileiro, chamado Humberto Mauro. Não sei se alguém aqui conhece, mas ele é um diretor mineiro da região da zona da Mata Mineira, mais especificamente de Cataguases. Enfim, na zona da Mata de Minas. O Mauro, ele é um dos poucos diretores que consegue ter uma obra ainda no período silencioso brasileiro. O Mauro é uma grande referência, uma figura fundamental para a afirmação do cinema novo muitos anos depois, mas não quero entrar isso é uma digressão. E o Paulo Emílio faz, então, uma análise dos primeiros filmes do Humberto Mauro, entre eles esse filme que tem esse cartaz aí que vocês estão vendo, chamado Brasa Dormida. Eu queria, nesse filme, ao analisar esse filme, né, o Paulo Emílio Salles Gomes, ele ensaia, aí sim, pela primeira vez, né, algumas discussões mais aprofundadas sobre o figurino. Eu queria passar um trecho desse filme, rapidamente. Eu vou só descompartilhar minha tela para poder compartilhar com áudio. Deixa eu só ver. 11h17. Só um momentinho, gente. Então eu vou compartilhar com áudio aqui. A tela inteira. Eu lembrei, inclusive, que o filme não tem áudio porque ele é um filme silencioso, então eu não preciso compartilhar o áudio. Foi mal, gente. Espera aí, então. Vocês estão vendo a tela compartilhada ou não? Tá carregando, peraí. Foi. Tá. Eu vou passar uma sequência desse filme Brasa Dormida, é um filme de 1929, e repito, dirigido pelo Humberto Mauro. Tá? Como eu disse, o filme é silencioso, ele não tem áudio mesmo na versão que está aqui no YouTube. Eu vou passar e depois eu vou comentar essa passagem. Então são 4 minutos.
Deixa eu achar vocês. Achei. Bom, vocês viram uma cena bem boba, né? Assim, a sequência não tem nada demais, né? Claro que ela tem o seu encadeamento dentro da história. Não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas o que vocês... só para... né, achei. Bom, o que vocês veem aí nessa sequência bom, tem duas personagens sentadas numa praça, uma delas, né, a que está com o chapéu, a que empresta, né, a que dá os fósforos, é uma personagem importante na trama, a outra não, né, e tem, enfim, eles estão ali trocando impressões, fósforo e tal, um filme silencioso, um está pensando na vida, né, o letreiro se refere a ele. Eles têm a passagem de algumas mulheres, eles ficam olhando para essas mulheres, um inclusive queima a mão no fósforo, né, enquanto olha, né, mas o que é interessante aqui? O Paulo Emílio Salles Gomes, ele vai fazer algumas observações que são muito significativas a respeito dessa sequência. Eu vou citar aqui a tese de doutorado do Paulo Emílio. Eu cito: esse homem, e ele está se referindo ao homem, ao que pede o fósforo para acender o cigarro. Esse homem provoca a curiosidade de muitos espectadores, conforme pude verificar em aulas e clubes de cinema. Quanto a mim, não me esqueci dele desde a primeira vez que o vi, apesar de tão fortuita sua presença na tela. Como eu disse para vocês, ele não faz parte da trama. Muitos tendem a classificá-lo como mendigo, mas hesitam por causa da gravata, esquecidos de que antigamente a universalidade dessa peça de indumentária abrangia até os mais deserdados. Não é a gravata ou qualquer outro sinal distintivo que me faz ver nele um homem que trabalha, mas uma sensação que toma forma logo que ele se levanta e parte, a de que se trata de alguém que empregou a interrupção do meio-dia para vir comer no jardim o seu irrisório farnel. Fim de citação. Então, notem duas coisas. Em primeiro lugar, né, diferentemente das discussões que aconteciam nos anos 60, o Paulo Emílio finalmente ele discute, ele se digna a abordar o figurino masculino. Né? Isso se torna um problema para ele. E notem que é uma cena em que há um traço de erotismo aí ligado às mulheres, no filme do Humberto Mauro. Mas o Paulo Emílio Salles Gomes não segue essa pista. E outra, essa pista vai conduzir ele para discutir a questão de classes, né, na perspectiva do Humberto Mauro. E tem um ponto interessante, inclusive, né? O figurino, a gravata, o uso da gravata nos anos 20, ele permite recuperar uma camada de historicidade do filme. Ele vai apontar justamente o anacronismo do olhar de quem vê na gravata um sinônimo da elite, né? Quando, no final das contas, nos anos 20, era uma peça de indumentária, aliás, eu acabei de lembrar que eu não fiz a chamada ainda, uma peça de indumentária, ampla, né? Inclusive que até os deserdados acessam. Bom, essa tese, a tese Humberto Mauro, né, Cinearte, Cataguases Cinearte, ela se aproxima do problema mais amplo do subdesenvolvimento. E notem, não é à toa que em 1973, um ano depois de defender a tese, e no mesmo ano que Paulo Emílio escreve Três Mulheres de Três P's, esse é um ano-chave, ele escreve seu ensaio mais conhecido, Cinema, Trajetória no Subdesenvolvimento. Que resume, digamos, não se resume, mas que cristaliza um pouco as posições do Paulo Emílio Salles Gomes. Essa tese vai se aproximar do tema do subdesenvolvimento na tensão entre a apropriação dos filmes estrangeiros e do figurino estrangeiro pelo Humberto Mauro. Tá? Então, Humberto Mauro, ele é um diretor fundamental para o cinema brasileiro, por quê? Porque ele olha para os filmes estrangeiros, ele é um espectador do cinema estadunidense, sobretudo de filmes de ação, sobretudo do faroeste. Não, o Mauro, ao fazer cinema, ele projeta esse padrão para os filmes dele, mas o que sai daí não é uma cópia, é outra coisa. O Paulo Emílio Salles Gomes fala na incapacidade criativa de copiar. A gente não consegue copiar, e é isso que é importante. Tem criação aí. Porque, no final das contas, o Humberto Mauro ele é uma figura da zona da Mata Mineira, que tem uma tradição cultural própria. Ok? Portanto, a expressão é incompetência criativa em copiar.
para ser preciso. Portanto, o Humberto Mauro, ele não consegue fugir aos tipos e aos figurinos da zona da Mata Mineira ou do Rio de Janeiro. Aquela cena que a gente viu se passa no Rio de Janeiro. Tá? E ele deforma, por esse prisma, a marca dos filmes estrangeiros. Mas, repito, para o Paulo Emílio Salles Gomes, essa deformação é central, é fundamental. Os gestos e as roupas dos bandidos rurais de Minas Gerais, e lembrem-se, né, que vão dar origem a célebres autores literários nesse estado, como, por exemplo, Guimarães Rosa, embora numa outra região, né, vão se destacar nos filmes do Mauro. Tá? Se vocês assistirem aos filmes do Mauro, são filmes, se vocês assistirem, por exemplo, Ganga Bruta, que é a grande obra do Mauro, de 33, vocês vão perceber que os bandidos rurais são uma figura forte nos filmes dele. Tá? Bom, eu queria encerrar, né, finalmente, lembrando que a Gilda de Melo Souza orientou e avaliou a tese do Paulo Emílio. Na arguição dela, essa arguição foi publicada num livro que a Júlia citou ontem, chamado Exercícios de Leitura, publicado pela editora 34, a Gilda vai chamar a atenção para o fato de que Paulo Emílio se comporta como um perito. A palavra é essa, né? A crítica como perícia, inclusive, é o nome do texto, alguma coisa assim. O que significa perícia? O que é o perito? Né? A Gilda de Melo Souza está se referindo a algo específico. Né? Ela está se referindo a uma tradição de análise das artes plásticas, sobretudo no século XIX na Europa. Há uma figura como Giovanni Morelli, posso escrever o nome dele aqui também, esses nomes gringos, né? Giovanni Morelli. E a perícia, ela é o olhar, é a maneira de olhar para as coisas, para o seu objeto, de uma maneira atenta aos elementos discretos, mas reveladores. Portanto, notem que esse é um pouco a minha hipótese, né? O Paulo Emílio Salles Gomes, ele deixa aquele lugar maniqueísta, imediatista, que o figurino ocupava nos seus roteiros no começo dos anos 60, em Dina do Cavalo Branco, e cada vez mais esse tema vai se complexificar e é no detalhe que as coisas vão se resolver. É na gravata do personagem que é um mendigo ou um trabalhador pobre. Né? Esses detalhes, eles portam as chaves para a compreensão de certas dinâmicas históricas. Portanto, o Paulo Emílio, tanto como ficcionista, quanto como historiador, vai enfatizar, vai valorizar cada vez mais os detalhes. Isso é um processo na obra dele. Tá? Porque é nesses detalhes que o problema geral do subdesenvolvimento se concretiza, se realiza, se determina. O problema do subdesenvolvimento é um problema abstrato, mas ele é um problema concreto, que se revela, por exemplo, numa gravata, né, de um personagem de um filme do Mauro, de 29. Ok? Eu vou encerrar por aqui a minha fala, tá? Eu vou só compartilhar com vocês as referências que eu usei nessa aula, são poucas, né? Basicamente, os livros do próprio Paulo Emílio, tá? Essa discussão sobre perícia, só queria apontar isso, ela tem um autor, né? A Júlia conhece também, bem conhecido nosso, né? Que é o Carlo Ginzburg, tá? Tem um texto nesse livro chamado Mitos e Emblemas Sinais, chamado Sinais. É um texto maravilhoso, né, em que ele discute um pouquinho essa noção de perícia, também falando de Giovanni Morelli. Tá? É interessante, inclusive, a própria leitura que a Gilda faz alguns anos depois desse texto, inclusive. Tem alguns circuitos que se ligam aí. Tá? Eu vou parar aqui, vou parar a apresentação, então se alguém precisar, depois a gente passa esses materiais também para vocês. Pronto. Ufa! Gente, agora, antes de começar a nossa conversa propriamente dita, né, sempre que a gente que é da academia é confuso, é obscuro e tudo mais, isso denuncia muito mais a nossa insegurança do que qualquer outra coisa, tá? Então, se alguma coisa não ficou clara também, não é uma questão só de dúvidas que foram suscitadas, mas se alguma coisa não ficou clara, enfim, só falar que tá tudo certo.